Meninas, estamos aqui no terceiro dia, né, com a terceira dica de um total de 7 dicas práticas para quem está começando aí no ateliê de roupa de mesa, né? Se você perdeu as duas últimas dicas, né, as duas anteriores, corre lá que ainda está disponível, mas não ficará por muito tempo, tá? Então corre lá e assiste. Hoje a dica é campeã da caixinha de perguntas, que é sobre a mistura de tecidos na hora de confeccionar o americano dupla face. E aí, as meninas podem misturar tipos diferentes de tecidos? Não deve misturar, né? Os tecidos, eles reagem de maneiras diferentes ao serem lavados. Então, se você misturar, por exemplo, num jogo americano, a tricoline, que é um tecido mais leve, mais fino, mais delicado, com o tecido decoração, que é um tecido mais grosso, encorpado, além de esteticamente não ficar bonito, ele vai provavelmente te trazer algum tipo de problema, porque ao ser lavado, eles vão ter reações diferenciadas. Então, que encolha 1 milímetro a mais do que o outro, já fica meio enrugado. Ele já vai dar preguinha, enrugado, e isso vai trazer insatisfação para o seu cliente. Então, a dica é: não misture tecidos. Os tipos de tecidos Os diferentes. tipos de tecido. Se for fazer dupla face, faça todo de tricoline e de preferência o tecido da mesma fábrica, né? E inclusive isso aí no início a gente teve muito trabalho, né? Porque eu trabalhava com outra linha de confecção, então a tricoline praticamente não fazia parte da minha vida. Eu não sabia, eu não conhecia muito em termos de reações de tricoline. Então, a gente tem que ter todo um processo. Hoje não, porque a gente já conhece os fornecedores, a gente já sabe aquele tecido que ele não tem reação quase nenhuma depois de lavado, que não solta tinta. Então, isso tudo são coisas que vocês vão adquirir com o passar do tempo. Não adianta eu passar para vocês aqui qual que é bom e qual que é ruim, porque até hoje, se eu chego numa loja e gosto de um tecido, de uma composição... Coisa nunca acontece isso, gente. Eu sou compulsiva, gente, para comprar tecido, sabe? Então, assim, se eu não conheço o fabricante, eu nunca trabalhei com tecido, eu sempre tenho cuidado de trazer, molhar no tecido, ver o tipo de reação, o quanto ele encolhe, se ele solta tinta. Então, isso são coisas que vocês que estão começando também vão ter que fazer. Vão ter que passar, né? por esse período de testes, de molhar, de medir o tecido antes, molhar, pré-lavar, ver se não encolheu muito. Ah, não, olha, essa marca aqui, ela não tem um encolhimento muito grande. Então, da próxima, você já não precisa fazer isso. Até para comprar também, né? Porque às vezes você compra aquela quantidade exata do que você acha que vai gastar para o jogo americano e você molha e ele encolhe, digamos, 2 centímetros. 2 centímetros. Nossa Senhora. Né? Você já vai perder uma parte, porque vai dar, se você comprou para confeccionar 6, já vai dar para você confeccionar só 3, porque o outro vai ficar mais curto. Então, o outro problema com relação ao dupla face também, que é muito importante nessa parte de conservação, de manutenção do jogo americano, é você cortar os 2 tecidos também no mesmo sentido. Você não pode cortar um lado no sentido do comprimento e o outro lado no sentido da largura. Você tem que manter o mesmo... todo o cuidado na hora do corte. Porque a reação também é diferente, porque ele vai encolher no sentido do comprimento, né? Sim, aí ele já vai ficar todo guinzo, né? Exatamente. Então, esse cuidado também vocês têm que ter. E a outra coisa também que sempre as meninas perguntam é a respeito da manta. Da manta, né, Lucília? Sim, esse daqui, gente, ó, ele tá mais durinho, tá vendo? Ele tem uma manta dentro, esse aqui não. Então vamos apresentar os 2 tipos para elas, vamos lá. Isso, eu primeiro vou apresentar a manta. Né? A gente aqui no ateliê, nós trabalhamos com a manta R2. R2 quer dizer resina dos 2 lados. O que é essa resina? Isso é uma cola, né, que tem dos 2 lados, que depois que você coloca a manta aqui dentro, entre os 2 tecidos e passa, ela adere ao tecido, ela cola no tecido. Então, ele fica durinho, ele fica mais firmezinho, assim, encorpado. Mas temos também no mercado a manta R1, que tem resina adesiva de um lado só. Então, automaticamente ela fica um pouquinho mais fina e mais delicada do que a manta R2. Entendi. Tá? São itens, né, que eu acho que na hora que a cliente te chama pedindo, eu quero um americano, você já mostra para ela todos os modelos, né, que você tem.
a começar por esse modelo. Então, por exemplo, a pessoa, não, eu quero um com manta. Então, você já vai ter que falar com ela. Fala, olha, o com manta exige um cuidado especial na hora de lavar, né? Ele não pode ir à máquina. Exatamente. Então, você fala tudo de cada modelo, é isso? Normalmente eu explico, quando às vezes não dá nem para digitar, porque é muita coisa, a gente grava um áudiozinho e explica. Entendi. Né? Porque a pessoa tem que guardar ele abertinho, né? Tem que guardar ele aberto. Inclusive, para despachar, né, quando eu mando para cliente, a gente já tem um conezinho, um tubozinho, um cilindrozinho, que eu mando ele enrolado, para que a cliente não receba. Por exemplo, eu não posso pegar isso aqui, dobrar ele em 4 e empacotar, porque, né, à medida que ele fique mais tempo, vai marcar que então ele exige um cuidado de quem recebe vai usar e também seu que está enviando. E de manutenção em casa também, para você ter, né, o jogo americano por mais tempo, que é ele já vai exigir mais na hora de lavar, vai ter que lavar a mão, não pode esfregar, né? Você vai ter que pôr para secar esticadinho, essas coisas todas. Entendi. Né? Então, se a pessoa é mais prática, você já indica esse modelo aqui. Nesse modelo, ele está no tecido decoração, ele tem tipo uma moldura, não é isso? Isso aqui é um modelo que eu gosto muito. São 2 tecidos decoração. Não tem manta? Não tem a manta aqui dentro, então para lavar é super prático. Ah, sim, uma dica extra. Se você vai fazer o americano, né, o jogo americano, e ele não tem a manta dentro, elas têm que tomar um cuidado extra com as estampas, né, de não colocar uma muito escura de um lado e uma clara do outro, de forma que dê sombra na hora de usar. Pra não dar sombra também, né? Isso também na capa de suplá, né, Lu? Porque na capa de suplá também você não tem a manta para você, né? Por exemplo, um tecido mais claro, mais escuro, que você... a manta evita de você ter esse problema de sombreamento. Então, na capa de suplá, você também tem que ter o cuidado de escolher tecidos que sejam compatíveis, né? Que se combinem e que não dê sombra também. Esse né? modelo é bacana porque ela pode usar a mesa toda assim, né? Com desse lado, que tem tipo uma moldurinha. Eu gosto muito, que fica com 3 opções de composição, né, Lu? Porque sim, ela pode usar todos desse lado e mesclar também na mesa com relação às 2 estampas. Então, você fica com 3 opções de composição, né? Entendi. Esse daqui, ele com a manta, ele vai mais durinho e eu tô vendo que ele é um pouquinho menor, né? Eu acredito que você faz ele um pouquinho menor porque, teoricamente, ela não vai usar esse americano junto com o suplá, não é isso? Exatamente. Então, é outra pergunta que todo mundo... qual medida? Qual que você corta? Eu vou explicar para vocês por que nós chegamos a essa medida. Não é uma medida padrão universal, é uma medida padrão da Suplá Decor. Sim. Porque a nossa base de MDF, ela tem 36 centímetros de diâmetro. Então, o nosso americano tem 38 por 48. Porque se ela for colocar, por exemplo, aqui, ela comprou para fazer um jogo americano, comprou a capinha de suplá amarela, porque ela vai fazer, um composê. Então... aqui tem 38, a base tendo 36, ela vai ficar com uma moldurinha de 1 centímetro de cada lado. Então, você imagina isso aqui, digamos, com ele fique menor, né? Com 34, 35, e a base de suplá sobrando. Não fica harmonioso, então, né? Esteticamente fica feio. Uma coisa que as clientes sempre me perguntam é assim, qual a sua medida do seu jogo americano? Eu sempre respondo da seguinte forma: a nossa medida padrão é 38 por 48, mas se essa medida não lhe atender, a gente pode confeccionar sob medida para você. Por que isso? Como é que você chegou nessa medida? Foi levando em consideração o tamanho do suplá, né? Sim, foi por causa do suplá que a gente chegou a essa medida. Mas hoje em dia, eu confecciono muito americano por encomenda, na medida que é cliente, porque as mesas hoje variam muito de tamanho, né, Lu? Sim. Às vezes a cliente mora num apartamento pequeno, a mesa é pequena, então esse americano fica grande. Às vezes elas confeccionam um americano maior achando que vai agradar, mas nem sempre. Às vezes elas precisam de um menorzinho. Exatamente, né? Às vezes por causa do lugar que ela vai usar. Hoje em dia tem muito aquelas mesas de 4 que acomodam 6, né? Você tem a mesa de 4 no apartamento, mas coloca as 2 cadeiras nas cabeceiras, né? Então, se você fizer muito grande, na hora que fizer a ponta da mesa, ele não vai ficar esteticamente. Ele vai ficar sobrando um por cima do outro, então esteticamente fica feio. Então, eu sempre comunico para a cliente a minha medida padrão e digo para ela que
a gente tem disponibilidade de atendê-la na medida que ela necessitar, né? Entendi. Então Então, não é incomum não, tá? É muito comum as clientes pedirem ou um pouco menor do que a nossa medida padrão. Isso é um diferencial, né? Porque você acaba conseguindo atendê-las de uma forma específica. Até vou perguntar, eu nem estava no script isso aqui, mas quando você começou, você tinha sempre algumas peças prontas? Como é que era? Você fazia por encomenda, né? Porque você não tinha grande quantidade. Porque a gente começou com o supply. O jogo americano, ele veio introduzindo aos poucos à medida que as clientes foram solicitando isso, né? Então, sempre assim, nas estampas mais pedidas, tipo aquele floral azul, por exemplo, a gente sempre tem que ter, né? Até porque, às vezes, a cliente, ela tem, digamos, ela tem o guardanapo, ou ela tem o porta-guardanapo ela te já manda. quer aproveitar algum item. Exatamente. Ela te manda foto, eu tenho esse guardanapo com porta-guardanapo. Você acha que fica bom com, digamos, com aquele floral azul, que eu gostei muito? Aí você olha e você tá com o seu jogo americano, você tá com o seu tecido, você olha que você vê que não vai ter nada a ver. Então você vai ter a opção de mostrar para ela, fotografar um outro com o mesmo tom do guardanapo que ela te enviou, para ela ver que fica melhor aquele tipo de composição, né? Foi o que a gente comentou até na aula passada, né? Não é só pegar e colocar no carrinho. Você tá mostrando a ela, você tá dando opções para ela, você tá fazendo com que ela já faça uma coordenação com alguma peça que ela já tenha. Então é toda uma experiência de venda, né? Não é só você ir lá e comprar, botar no carrinho e fechar o pedido. Não, quando você atende pelo WhatsApp, você tem que ter esse cuidado, né, de corresponder ao que ela precisa, não é isso? E eu acho que isso também traz um diferencial em termos assim de você conquistar a cliente, mostrar para ela que você não está ali só vendendo, né? Você está ali para realmente atendê-la. É diferente você atender a uma cliente e você estar ali vendendo para uma cliente. Então ela tem que sentir que você está disponível para ela, até igual eu estou falando, ela te mostrar o que ela tem, né? Para aproveitar com aquilo que ela quer adquirir. Isso traz confiabilidade, isso é muito importante. Eu recebo muitas vezes as clientes assim, a satisfação da cliente dela perceber do envolvimento seu com ela. Às vezes Lucília me critica nisso, porque eu sou essencialmente econômica, né, Lu? Muito. Então, eu sempre vejo muito esse lado da parte da economia, a parte da praticidade. Então, eu acho que isso aí faz com que a cliente perceba que ela está lidando com uma pessoa que está interessada naquilo que ela quer, né? Então, isso faz com que ela te indique para outras pessoas também, né? Sim. Então, é muito diferente você conquistar a cliente e você atender uma cliente. Só atender, todo mundo atende. Sim. Agora, você conquistar essa cliente, ela vai divulgar o seu trabalho, ela vai indicar o seu trabalho. Então, isso traz um diferencial bem importante. Outra questão também é em relação aos tecidos, porque quando a cliente vê lá a foto do jogo americano postado no Instagram, ela de olhar, ela não tem o olho treinado, né? Ela não tá vendo que isso daqui é uma tricoline e isso aqui é um tecido de decoração. Então vamos supor, eu olhei, eu amei o limão siciliano. Vamos supor que aqui era um poá marinho, ia ficar lindo os dois. Eu falei assim, posso misturar? Isso aí ia ter que explicar, né? Não, ela não vai perguntar se pode misturar, ela vai falar assim, eu quero o jogo americano com o limão e o poá marinho. Ela vai dizer que quer isso, Sim. né? Então aí cabe a você no atendimento, você explicar para ela que são tecidos incompatíveis, que você não faz, que não vai ficar legal depois que lavar. Então você tem que mostrar isso tudo para ela e convencê-la a usar, digamos, o esteirinho aqui, porque o de poá, de tricoline não vai ficar bom aqui. Porque a gente tem sempre que lembrar, né, gente? Uma cliente insatisfeita com o produto tem muito mais repercussão a negativa, né, do que a positiva. Com certeza. Eu sempre falo que a propaganda negativa anda a 100 km por hora e a propaganda positiva a 10.
Então, gente, é importante, né, esclarecer que a cliente, ela quer comprar o produto. Agora, vocês que estão confeccionando, que tem que passar a confiança do que é viável e o que não é viável fazer, né? Exatamente. Agora, aqui eu tô vendo que você passa aqui uma costura, né, nos dois. Qual que é a diferença básica aqui, né, entre os dois? Né? Aqui eu faço uma costura nos 4 lados, né? Faceando aqui para prender a manta nos cantos e passo essa tipo uma moldura para dar sustentação à manta no meio do jogo americano, né? Fica tipo uma moldura, né? E esse aqui a gente confecciona assim, eu coloco também pro outro lado para prender, né, os dois tecidos. São formas de fazer diferentes, né? Diferentes, mas aí você dentro do seu ateliê que vê o que se você vai fazer a costura reta, se vai fazer o ponto cheio, tem né? cliente que já, não, eu gosto com ponto cheio, aí você já conhece, né? Exatamente. A gente já tem algumas clientes que são fãs de pontos, determinados pontos, né? Por isso que ela tá rindo, porque tem Eu já clientes conheço, que já toda a linha de mesa dela é sempre com um ponto específico. Um ponto cheio, tem gente que já gosta do ponto reto, outros já ama o ponto aqui bordado, então você atende todo mundo, né? Todos esses tipos de com preferência. certeza, a gente faz o possível, né, para atender. Depois de todas essas observações, né, nós encerramos aqui o terceiro dia, falamos um pouquinho do jogo americano dupla face. Vamos recapitular para as meninas? Sim, vamos recapitular, né? Não pode misturar os tecidos, né? Toda vez que você for... Exatamente, o jogo americano dupla face. Se uma face for tricoline, o outro deve ser tricoline. Se um lado aqui de decoração, o outro lado deve ser decoração. De preferência da mesma fábrica. Ter atenção na hora do corte, né? Sim, cortar os dois lados no mesmo sentido, né? Para ele não ter comportamento diferente depois que lavar. E se encantou por um tecido na loja, que é algo bem comum de acontecer, o que elas vão fazer? Elas vão levar e vão molhar o tecido para conhecer, né? Para saber o quanto. Não esqueça de medir certinho. Já compra uns 10 centímetros a mais, até para você, como você não conhece, né? É bom saber. Mede ele antes, molha. Depois de sequinho, você mede de novo para você ver o tanto de encolhimento que ele tem. Então, são pequenos detalhes, né? Que fazem a diferença no produto final, digamos, e no atendimento que você vai prestar à sua cliente. Isso aí. Amanhã a gente vai continuar no tema de jogos americanos, mas vamos falar do queridinho atualmente, que é o impermeável, né? Atualmente o jogo americano impermeável caiu na graça das clientes. E realmente foi uma invenção muito boa, né? Então amanhã tá imperdível, vamos falar sobre o americano impermeável.